Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, que começou aí o dia com notificações aí da China a respeito de um lote de carne bovina que foi aí enviado em agosto pelo frigorífico Marfrig. Eles detectaram aí a presença de coronavírus nas embalagens. E para a gente ver se isso vai impactar ou não o mercado, se isso vai comprometer as negociações, a gente convidou o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Grifato Consultoria, já está aqui com a gente por Skype. Iago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa, pelo convite. É sempre um prazer aí falar com o pessoal de Notícias Agrícolas, esse público muito seleto que a gente tem aí sempre acompanhando a gente. Iago, já começo te perguntando, como que o mercado recebeu essa notícia, essa nova notificação? Não é a primeira, a China vem notificando aí o Brasil sobre detecção do coronavírus nas embalagens. Como que o mercado recebeu essa notícia? Bem, o que a gente teve, né, nessa notícia aí, em teoria, sobre essa presença de coronavírus na carne bovina brasileira, foi que o mercado futuro ele reagiu de forma negativa. Hoje, quando o mercado abriu, após a divulgação dessa notícia, a gente teve aí uma queda de 3, 4, 5 até reais na arroba, por conta de um pessimismo. O mercado futuro ele já vinha numa semana de pessimismo com os frigoríficos fora das compras, e aí veio essa notícia, calhou aí de dar uma força para baixo. Só que como a gente já viu e como a gente tem fundamentado muito esse preço, essa variação da arroba, né, essa falta de oferta, o que a gente vê aí no mercado é que a firmeza continua muito grande, o preço do boi continua muito firme pela escassez de oferta. Então, a notícia é preocupante de certa forma, mas ainda assim é um mercado que continua muito firme por conta da escassez de oferta. O que a gente vê agora é que o mercado se posiciona basicamente na estabilidade na B3, mesmo com a notícia aí sobre o coronavírus na carne bovina brasileira. Exatamente. E a China já notificou outras vezes o Brasil, inclusive para carne bovina, e não deixou de comprar. Outubro aí a gente comprova aí que a China veio com força nas compras. Exatamente, a China ela já houve notificações sobre esse problema com o coronavírus, com presença tanto de carne de frango quanto carne bovina. Há cerca de 2 meses atrás, a China deu o mesmo comunicado de que achou coronavírus na carne bovina brasileira, só que não deixou de comprar. A gente teve aí uma média diária no mês de outubro, recorde de exportação. Então, a gente não está tendo, de certa forma, problemas com essa carne bovina brasileira chegando com coronavírus lá, supostamente chegando com coronavírus lá. Então, mesmo com essa notícia, o mercado viu que os fundamentos continuam dando muita firmeza para que os preços continuem nos patamares atuais aí. Iago, a gente pode dizer que isso é uma estratégia aí dos chineses para talvez conseguir preços melhores? Porque os chineses são muito pragmáticos com essa questão de preço e eles sabem negociar muito bem. Podemos dizer que isso pode ser uma estratégia? Assim, pode até ser que seja, não consigo afirmar porque não tenho 100% certeza, pode até ser que seja, mas eu não vejo como algo tão factual. Por quê? Porque já houveram outros casos, né, deles divulgando esse problema com a carne bovina brasileira, né, com a presença de coronavírus, e desde então, né, que se eu não me engano faz esses 2 meses, o preço da carne bovina brasileira, na verdade, aumentou. Então, é mais uma questão de oferta e demanda do que até mesmo essa negociação. Pode ser que haja, mas particularmente eu acho difícil, até porque os preços subiram nos últimos dias, entendeu? Nos últimos meses da carne bovina. Então, eu não vejo dessa maneira, assim, de cravar que são os chineses. Uhum. Certo. Iago, e também uma outra que você comentou aí sobre oferta restrita, eu acho que o mercado está muito bem fundamentado na baixa oferta de animais e eu acho que as outras notícias não conseguem aí prejudicar, abalar o mercado que já está bem sustentado com relação a isso. Exatamente, a oferta ela continua tão restrita, né? A gente está vendo aí uma queda de mais ou menos 10% no abate de animais, uma produção 10% menor, com uma exportação que está demandando muita carne. A gente vê que a oferta ela pesa sobre o consumidor e pesa sobre o frigorífico. Então o frigorífico ele não consegue encontrar espaço para frear e apostar numa desvalorização do boi gordo. Então a gente vê muito nesse sentido. O preço do boi ele continua muito firme por conta da oferta de animais que está bem restrita. Falando aí
já que a gente comentou sobre oferta restrita, frigoríficos, a gente teve aí nessa semana alguns negócios pontuais aí na casa dos R$300 por arroba. Isso acabou assustando um pouquinho as indústrias que se ausentaram das compras. Como que está o cenário hoje? Como que está a faixa de preço e como que os frigoríficos estão saindo às compras ou não estão saindo às compras? Bem, hoje a gente vê os frigoríficos, eles tiveram pelo menos uma quarta e uma quinta-feira fora das compras, né? Retornando hoje com compras com preços balcão um pouco menor do que foi na semana passada. Então, a referência que a gente tem de negócio hoje para São Paulo é 290. Houve negócio de 300, principalmente das indústrias que têm habilitação para exportar à China e são de menor porte e estavam com uma escala muito curta, então eles tiveram que pagar 300 e está tendo negócio de 300, mas são raros, a gente não pode afirmar que é referência. A referência em São Paulo continua nos 290. E assim, o que a gente vê é que as grandes empresas estão forçando, de certa forma, uma queda de braço com o produtor para não tentar ultrapassar os R$300 por arroba, por receio de até onde esse preço pode ir. Então, houve, de certa forma, e está tendo uma queda de braço muito grande, principalmente com as indústrias maiores, nesse cenário de oferta restrita e, ao mesmo tempo, preço muito elevado. Então, está tendo uma queda de braço agora, nesse momento, muito forte, mas a referência hoje para São Paulo continua nos 290. Ô Iago, e como que estão as escalas de abate? Em que patamar está? E como que está essa questão do diferencial de base com as outras regiões? Bem, hoje o que a gente tem de escala de abate para São Paulo é ali na média 4 dias e meio, né? 4 dias mais ou menos de escala de abate em São Paulo completa. Em algumas outras regiões a gente trabalha com 3 dias úteis, que seria basicamente Goiás, Mato Grosso do Sul trabalhando em média 3 dias úteis, o que é abaixo da média histórica, da média anual, né? Então assim, a escala continua bem encurtada. Mesmo São Paulo, que está conseguindo compor uma escala maior, ainda está abaixo da média anual. Então, a gente tem um cenário de escala bem curta e é isso principalmente que pressiona os frigoríficos. Os frigoríficos de menor porte que têm habilitação para exportar, eles vêm numa escala muito curta um problema de cumprimento de contrato. Eles já têm um contrato confirmado com empresas chinesas, egípcias, israelenses, e eles olham para o mercado interno e falam, estou com 2 dias de escala de abate, então a preocupação vai aumentando, então os preços evoluem basicamente nessa preocupação em completar a escala. Então hoje a gente tem esse cenário de escala muito curta e ainda, pelo menos para esse mês de novembro, a gente não vê um cenário de que essa escala vai melhorar muito. A gente pode afirmar isso com relação que a escala não vai melhorar, com relação também à demanda interna. A gente está entrando aí na segunda quinzena do mês, o consumo costuma aí dar uma reduzida. Sim, de certa forma, assim, a escala ela não vai andar justamente porque não tem de onde vir animal. O confinamento ele está chegando no fim, os animais que chegam agora de confinamento são animais que foram postergados à entrega, então eles entraram lá em agosto no confinamento, então sendo entregues agora no final do mês, já é um volume menor, já é um volume que não chega tanto, as chuvas atrasaram, então esse atraso nas chuvas faz o pasto não ser tão melhor do que poderia estar, né, se a gente tivesse uma chuva melhor. Então a gente tem um problema de pasto, a gente tem um problema de confinamento está encurtado, já é um período final de confinamento, então a dificuldade em se originar boi é o que pesa nessa escala. Agora, os preços podem evoluir? Eles podem evoluir sim, até porque a gente está entrando, a gente tem um período de escassez de oferta, não tem de onde originar animal em grandes volumes, e ao mesmo tempo a gente entra no período de final de ano. Agora sim a gente entra num período em que, teoricamente, na verdade, historicamente, os preços no varejo, os preços no atacado têm uma melhor margem, uma melhor evolução. Por quê? Porque as festas de fim de ano, recebimento de 13º, presentes, toda essa preparação para o fim de ano, ele gera uma melhora de preços tanto no atacado quanto no varejo. Esse ano pode ser diferente, porque nesse ano foi diferente, mas a gente entra agora num período crucial e de muita força para que o preço do boi gordo permaneça firme e até galgue novos patamares aí. Tá certo. Iago, falando aí um pouco sobre a oferta restrita, o IBGE apontou aí que houve uma queda aí no volume de animais abatidos de 10,8%, aí se comparado com o mesmo período do ano passado, mais uma alta aí de 3,8% frente ao segundo trimestre. A gente pode atribuir isso a esse aumento aí de animais abatidos frente ao segundo trimestre aos animais que saíram do confinamento?
Exato, assim, a gente tem 2 pontos principalmente, né? Confinamento, que são os animais que são entregues ali em agosto e setembro, principalmente setembro, já começam esses animais a serem entregues. E também tem o fato de que, historicamente, né? Na verdade, historicamente não, mas nos últimos 5, 10 anos, o Brasil tem evoluído muito na suplementação a pasto. A suplementação a pasto, que veio através do milho safrinha, ela tem postergado a entrega dos animais que vinham somente de pasto e chegavam ali para abater entre maio e junho. Agora eles estão sendo entregues principalmente em agosto, julho a agosto. Então, essa postergação, esse abate maior, tem fortalecido para que a oferta cresça no terceiro trimestre, mas ainda assim a gente pontua que a oferta desse ano está menor do que do ano passado, como você pode ver nos próprios dados aí que o IBGE lançou. Exatamente, isso que também tem contribuído para dar sustentação aos preços da arroba. Exatamente. Iago, eu agradeço muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para voltar mais vezes. Muito obrigado pelo convite, Andressa. É sempre um prazer falar com o pessoal do Notícias Agrícolas e até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos lá para a B3 para a gente ver como que os preços estão se comportando aí na tarde dessa sexta-feira? Vamos lá, o novembro está precificado a R$ 291 por arroba, com uma alta de 0,17%. Já o dezembro está precificado a R$ 287,15 por arroba, com uma alta de 0,5%. O janeiro está cotado a R$ 275 por arroba, com uma alta de 0,18%. O fevereiro está estável, cotado a R$ 270 e ontem o CPEA registrou aí uma queda de 1,18% e com um preço aí a R$ 288,55 por arroba. Você acompanhou a entrevista com o Iago Travagini, analista da Grifato Consultoria. Ele reportou aí que essa notificação da China com relação à detecção de coronavírus nas embalagens de carne bovina acabou aí impactando os preços no mercado futuro logo cedo, mas que depois o mercado voltou a reagir, já que o mercado segue fundamentado aí pela baixa oferta de animais. Então, mesmo que essas notícias impactem o mercado, os preços vão continuar firmes, vão continuar subindo, apoiado aí numa oferta restrita de animais. Ele também aí pontuou dos dados do IBGE, né? O IBGE apontou uma redução dos abates bovinos aí de 10,8% frente ao ano passado, em o mesmo período do ano passado, mas de uma alta de 3,8% frente aí ao segundo trimestre desse mesmo ano. E ele salientou que esse aumento aí do segundo trimestre para o terceiro trimestre se deve aí à saída dos animais de confinamento e semi-confinamento. Então, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas para acompanhar essas e outras informações da pecuária. Eu fico por aqui.